Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Lívia Mansur, eu trabalho aqui na XP em Miami e hoje a gente tem uma convidada muito especial para a nossa live, que é a Carla Morim. Queria agradecer em nome da XP por ela estar aqui com a gente. E eu sei que a gente tem feito muitas conversas sobre o mercado financeiro, sobre economia, mas hoje a nossa aula é um pouco inspirada na filosofia da escola alemã do século XIX, de que o belo e a arte pode trazer felicidade em momentos de tristeza na nossa vida. Eu sei que o momento que a gente passa é um momento difícil, e então o objetivo dessa aula é trazer um pouco dessa história de criatividade, de beleza das joias da Carla. A Carla nasceu em Brasília e desde 1993 ela cria as suas joias. O seu trabalho tem um tripé de inspiração, que é a natureza em todas as suas formas, a arquitetura de Brasília, com as linhas de Oscar Niemeyer, e a sua religiosidade. Ela trabalha com todo tipo de materiais e pedras, e ela hoje vai trazer para a gente um pouco da história da marca dela, da seu processo de criação, e no final a gente vai ter algumas perguntas do nosso público. Carla, muito obrigada por estar participando hoje com a gente, é um prazer recebê-la. Imagina, eu que agradeço, o prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui. Bem, eu vou começar contando um pouco, né, de como tudo começou e tudo, e se vocês quiserem interromper em algum momento, alguma coisa, vocês ficam à vontade. Bem, eu desde sempre fui muito observadora, fui muito ligada na parte estética de tudo, em especial as joias, né? Mas assim, é uma coisa desde menina. Eu lembro quando eu fiz uma primeira viagem para fora com a minha família, que é enorme, e meu tio, a família dele e tudo e tal. Nós todos primos, né? Voltando no avião com o Snoopy, naquela época o Snoopy era super legal e tudo, desse tamanho, outro bicho desse tamanho, outro, cada um trazendo uma coisa, e eu assim, com a mão lotada de pulseiras, de um lado, de outro, anéis, claro que não eram de ouro, né? E 500 brindes todo dia. Eu tinha uma loja em frente ao meu hotel que assim, só queria ir para lá. Mas ok, o que eu estou falando hoje, porque é muito fácil olhar para trás, né? Assim, quando você depois descobre o seu caminho e tudo, aí você começa a pensar, nossa, desde essa época eu era ligada nisso e tudo, assim, o tanto que eu era, né? Então, é uma coisa realmente desde sempre, mas, imagina, nunca pensei na minha vida que isso seria uma profissão, né? Aí eu cresci tudo e tal, e começava a fazer uma joia para mim, uma para uma amiga, né? E tal, aquela coisa bem, assim, no tempo que eu tinha, no tempo que dava para fazer, mas era nada prioridade de jeito nenhum, mas eu amava sempre. Mas eu amava outras coisas também, e assim, e não tinha nada a ver com, né, não é porque eu amava que ia ser uma profissão. Eu nunca imaginei. Aí, bem, eu fui seguindo minha vida e tal, e aí eu lembro que sempre quando eu passava em algum lugar e estava com alguma joia minha, alguém me parava assim no meio da rua, em qualquer lugar, qualquer lugar. Nossa, que lindo, eu quero um desse também, onde você comprou? Né? Igual a gente vê, às vezes, uma pessoa na rua, sei lá, com uma roupa, com alguma coisa, aquilo chamava atenção. E que bom, obrigada, mas não tem lugar nenhum, porque eu que fiz e tudo e tal. E aí, passou, ok. E aí, uma vez, eu estava em oração, e aí eu tive um discernimento, sabe, assim, de qual que era o meu caminho profissional. Então, aí, assim, parece que abriu, assim, tudo. Eu falei, gente, aí eu comecei a lembrar de todas as pessoas que me paravam, de tudo que acontecia, porque nada do resto que eu fiz era dessa maneira. Tinha muito esforço, né? Outros trabalhos que eu fiz e tudo, tinha dedicação, tinha seriedade, mas não tinha talento. Sabe aquela coisa assim? E esse realmente era diferenciado, mas eu realmente jamais imaginei ser profissão. E aí, quando veio esse discernimento para mim, aí eu trabalhava no serviço público, aí eu resolvi pedir demissão e me dedicar mais tempo, porque eu não tinha tempo para fazer né, tudo que eu gostaria de fazer, todas as peças que eu gostaria, enfim, não tinha tempo, natural, né?
E aí eu fui entrar em todos os cursos para poder fazer a joia mesmo, não só criar, né? Porque eu gosto mesmo é de criar. Mas assim, aí eu acho que é importante também aprender como é que faz isso que eu imagine que alguém faz, né? E aí foi muito importante, foi ótimo. E de tudo relacionado à joalheria, né? Eu fui me aprofundar as partes técnicas. E aí eu comecei fazendo assim, né, vendendo para pessoas bem próximas, ou família, ou amigos super íntimos. E aí fiz era uma caixinha assim, fiz talvez meia dúzia de peças, e anel, brinco, colar e tudo, devia ser isso, talvez, por aí. E aí era para minha família, e aí alguém conhecia, tinha uma irmã que trabalhava na ONU, e ela tinha uma amiga que gostou, enfim, aí vou atender essa pessoa lá. Aí tem outra que tem uma cunhada, que, sabe assim, e foi indo, e foi dando certo. E aí depois eu ia no trabalho das pessoas, na casa das pessoas e tudo. Depois eu era solteira ainda, fui trabalhar na minha casa, porque eu achei que ia otimizar meu tempo. Ao invés de atender uma pessoa, eu poderia atender duas ao mesmo tempo, tranquilamente, né? E aí, assim, com o tempo, né? Aí foi aumentando o número de pessoas e tudo. Aí eu chamei uma vendedora para poder me ajudar. A gente atendia na sala de jantar. Aí depois eu chamei uma outra vendedora, quando aumentou mais um pouquinho. Aí começou, eu lembro na época do Natal, a família inteira ajudava, tudo, porque é uma época, né, que tem mais movimento e tudo. Então eu fiquei 2 anos assim. E aí quando eu vi que tinha um número de clientes suficiente para poder abrir uma loja, né, então aquela coisa do risco calculado, né, aí eu abri a primeira loja, uma loja pequena, aqui em Brasília mesmo, onde eu comecei. E aí passou um tempo, aumentamos a loja, depois abrimos em Belo Horizonte, aí começa, né? Começa essa coisa de indo para outros lugares. Você conhece uma pessoa que você vê que é uma pessoa que tem um perfil, às vezes não estava nem assim pensado numa outra loja agora, por exemplo, mas aí tem uma pessoa que tem um perfil maravilhoso e tudo, que as coisas vão se encaixando e a gente vai sentindo esse movimento e vai abrindo uma loja, né? Ou um escritório. Teve uma época que a gente abriu um escritório para depois abrir uma loja, porque era na época do Belo Horizonte, então não tinha assim, a gente não tinha um estudo que era um mercado assim muito maravilhoso, mas graças a Deus foi, tanto é que a gente abriu uma loja. E, enfim, então é assim, meu processo criativo sempre foi de madrugada. Eu sempre fui uma pessoa da madrugada, desde sempre. E então assim é um momento que eu acho que durante o dia eu estou sempre observando as formas, né? O assim, as minhas inspirações vêm muito num tripé, que é a natureza, a que mais me inspira, a minha religiosidade e a arquitetura, em especial de Niemeyer, porque eu nasci em Brasília, então eu vejo a arquitetura, as formas, o volume de tudo de Niemeyer desde que eu me entendo por gente, né, para ir para a escola, para ir para o balé, enfim, para todo dia. Então eu falo que sempre muito, eu acho assim que as minhas joias, as pessoas costumam falar, ah, eu vejo sua joia em algum lugar ou com alguém e tudo, antes de saber se é Carmonia, eu já sei que é, porque já tem um DNA. Então isso eu fico muito feliz, né, de não ter saído assim né, dessa minha proposta desde que era hobby, porque é muito gostoso trabalhar assim livremente, né? Desde o começo eu gostava de uma coisa temporal, né? E sempre foi baseado nesse tripé. Então, assim, são mais de 3.000 peças que são diferentes, mas elas se conversam, né? E elas são atemporais. Então, assim, a natureza, porque onde você olhar, eu pessoalmente não vejo nada mais bonito do que a natureza. Eu não consigo ver nada assim tão maravilhoso. E então você pode estar em qualquer lugar, você não precisa necessariamente estar no lugar X, não. Qualquer lugar você olha e você vê, né? É uma estética, uma coisa que é impressionante, assim. Você fica sempre impressionada, eu fico. E depois tem a minha religiosidade, que é uma coisa também muito do meu dia a dia, que eu até tenho, assim,
o porquê disso, porque eu tenho, né? Tenho, porque é uma doença que tem sempre, que continua, existe, né? A gente trata depressão. Então, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu tive realmente uma crise bem forte, e foi quando eu realmente tive esse encontro com Deus. Por isso que ele é tão presente no meu trabalho, porque é do meu dia a dia, é de uma busca diária. Então, a partir daí, tanto é que desde muito nova eu tive essa relação. Eu sempre sou muito intensa, né? Então, assim, essa relação com ele eu tive muito intensa também. E então ela está presente no meu trabalho. E é igual eu falei, arquitetura. Então essas três coisas, elas estão presentes no meu dia a dia. É uma coisa que estão comigo, elas estão comigo o tempo inteiro. Então, assim, é um volume de peças e de formas e de volumes e de coisas que, que acontecem, às vezes numa mesma peça, às vezes num tronco de árvore, você pode ter assim vários olhares e fazer várias coisas. E que essa é a melhor parte, eu acho, né? Então, isso acaba que acontece geralmente na parte da madrugada, porque é onde eu acho que a gente relaxa um pouco mais, né? E está tudo em silêncio e tudo, então isso sempre aconteceu, não é uma coisa marcada, olha, de madrugada, não, é natural, né? É uma hora que tudo está em silêncio, nada acontece, você não tem nenhum compromisso, então sempre as minhas coisas mais assim de criação, de oração, sabe, de pensar assim na dinâmica da família, tudo que é muito importante assim, acontece comigo mais na madrugada. E então, eu acho que é tipo assim, a hora que resume tudo que passa pela minha cabeça, tudo que eu penso, tudo que eu observei, todo o movimento. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho até aqui, na parte da natureza, eu tenho uma que seria meio que minha marca registrada, que todo mundo comenta muito, fala muito, que é da espuma do mar, né? Que é o primeiro anel que eu fiz, você deve ter, tem 20 e tantos anos, ele acontece, assim, essa textura aconteceu quando eu vou muito para o mar, né? Nasci em Brasília, amo o Cerrado, amo tudo aqui, mas como nada é perfeito, eu amo o mar. E sempre que eu posso, eu vou para a praia. Sempre. E aí eu andando na praia, tudo teve essa história da onda que bate, né, na areia e volta e forma aquelas espumas. Aí eu fiz o primeiro, que até hoje é o mais vendido de todos. E olha que tem mais de 3 mil modelos, né? E só para te falar essa coisa da temporalidade, porque eu acho muito bom trabalhar assim, né? Isso é uma coisa que me dá muita liberdade para poder trabalhar. Tem peças que eu começo, ainda não ficou exatamente do jeito que eu queria, e eu posso passar, sei lá, fazer uma coleção e acabar deixando essa peça lá para frente, porque elas se conversam. E aí eu fico tranquila, sabe, assim, de não ter que lançar uma coisa ainda que não terminou, ainda não é do jeito que eu realmente gostaria que fosse e tal. E então, a minha primeira peça foi só esse que eu acabei de falar. Tem até uma imagem aqui, só para ter um pouquinho assim de ideia como é que foi. Tem a imagem aqui da espuma do mar, né? Dessa onda que vai voltando aqui da areia. E aí tem os anéis ou alianças, usa como quiser, ou junto, ou sozinho, enfim. E tem o aliança, e tem o anel mesmo, que é o anel todo. Então, tá vendo que nessa imagem do meio, você vê as espumas, né? Então, a partir daí, essa textura realmente eu sempre usei e é uma coisa assim que eu tenho muito carinho por ela, por ser a primeira, por ser muito especial, e o seu mar que eu amo, enfim. E aí, a partir dela, tem até uma outra imagem aqui também, que tem elas feitas menores e maiores, elas degradê, elas misturadas, e tem outras tantas. Coloquei essa assim para ficar bem mais fácil assim de ver, mas depois eu vou mostrar umas outras imagens e vocês vão ver que tem bem fininha, tem misturado, tem de tantas maneiras, tem só para dar um acabamento, às vezes numa pedra ou num detalhe, e ela ficou muito presente, né? Então eu penso que das minhas peças, acho que tem mais assim forte que essa textura, que é bem presente mesmo, de formas totalmente
né, diferentes. Tem, enfim, vocês vão ter uma ideia, porque eu até fiz, assim, uma coisa pequena, só para ter uma ideia, assim, um pouquinho do trabalho, e aí depois eu vou mostrar para vocês. Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, isso aqui é mais ou menos, né, como é que é a arquitetura, como é que ela veio no meu trabalho, né? Realmente é tudo muito, é muito simples, é isso que eu gostaria de passar, é muito do meu dia a dia, é muito natural e acaba sempre ficando nisso, não foi nada de propósito, não foi nada pensado, foi acontecendo. Porque já acontecia sem ser profissão, eu simplesmente continuei, entendeu? Mais ou menos isso. Vocês gostariam que eu passasse algumas imagens antes das perguntas ou não? Carla, eu acho que podia mostrar um pouco mais de imagem, é um trabalho tão bonito que a gente podia ver um pouquinho mais, e aí depois eu entro nas perguntas. Tá bom. Bem, essa imagem da espuma do mar eu mostrei agora, né, das alianças. Mas você pode passar. Seguindo, né? Então, tem o tripé, né? Natureza, religiosidade e arquitetura. Então, aqui é só para ter uma ideia. Então, eu fiz um compilado aí. Esse é o brinco jalapão, né? E tem a referência. Depois, isso é em relação à natureza. Né? Tem esse da folhagem também. Então, tem brincos com pedras, tem brincos sem pedras. Né? Tem brilhante, sem brilhante, e por aí vai, mas só um pouquinho de cada coisa. O que mais? Esse é o brinco chama, né? A gente vê a chama aí, então tem um brinco comprido, ou tem esse ear cuff, né? Que você também pode, se preferir. E aí o anel, também é da natureza. Esse brinco é com safira rosa, rosa laranja, e aí tem a referência aqui do lado também. Aqui já a parte da religiosidade, né? Então tem a cruz, vocês veem que tem espuma aqui em volta da cruz, com rubi no meio, né? Mais para significar mais o sangue, né? De Jesus e tudo. E aqui dos lados tem os escapulários, a gente tem vários modelos de escapulário, tem com espuma, tem sem espuma, tem com brilhante, tem colorido, acho que colorido tem até na apresentação. Então, vamos lá, religiosidade. Então, tem esse colorido também, né? Tem o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, né? Um com espinho, outro com as flores. Tem o Espírito Santo, esse que tem um brilhantinho no olho, aí tem mais de um tamanho. E esses Sagrados Corações também tem eles em brilhantes. Eu fiz com rubi e fiz com brilhantes. Aqui também é mais um pouco da religiosidade, né? Então tem peças lá de trás, peças de alguns meses para trás e peças recém-lançadas, que elas estão juntas. Se vocês forem na loja ver, vocês vão ver que tem um pouco de cada coleção, né, exposta lá. Então, esse primeiro é o Espírito Santo, depois tem o Cristo Redentor, tem a Nossa Senhora. Aí essas medalhas eu faço porque tem Nossa Senhoras com vários títulos, né? Então, tem de vários, assim. E se a pessoa quiser, às vezes, ter uma devoção por uma Nossa Senhora que por acaso foi aquela, né, naquele lugar que a pessoa teve algum tipo de encontro como eu tive. Eu fui para Fátima muito tempo atrás com os meus pais, e aí eu nem era muito devota assim e tudo, mas eu sei que eu cheguei lá e eu comecei a chorar, e não parava de chorar, de tão emocionada, de tão feliz, era como se eu tivesse assim um colo, né? E assim, de repente, não tinha nada que tinha acontecido. E aí eu lembro que até falei com meus pais, falei, se um dia eu casar, se meu marido topar, se der tudo certo, eu gostaria de casar aqui, porque realmente foi muito forte para mim. E aí deu certo, graças a Deus meu marido topou, e a gente casou lá. Enfim, então para cada um, é a mesma Nossa Senhora, a gente sabe, mas para cada um, às vezes esse encontro aconteceu num momento, num lugar, né, especial. Então, assim, a questão da medalha, a gente pode trocar e tudo, e a gente mantém o design. E eu procuro fazer
tipo essa medalha, fazer mais de um tamanho, né? Tem gente que ou gosta de uma coisa menor ou maior, ou está num momento de coisas menores ou maiores, porque a gente muda muito, né? De momentos e tudo, fases. Então, eu procuro dar também essa possibilidade. Aqui embaixo tem a pulseira terço, que é uma pulseira maleável. Essa é uma pulseira que eu fiz também lá no começo, foi minha primeira peça da parte religiosa, e semestre passado eu relancei com uma modificação só no penduricalho, e, enfim. Então, ela, tá vendo, tem uma bola de espuma do mar, e a outra fosca, depois tem uma cruzinha com espuma do mar. Aí tem esse outro aqui também, que algumas proteções, que eu chamo, né? Ali a turmalina rosa, que é para representar também o sangue, Magnus Dei, um crucifixo, uma Nossa Senhora, sempre uma coisinha como um anel de proteção. E ele tem um movimento, né? A gente balança e tudo. O anel terço, que de fato, além de enfeitar, ele roda. Então, você realmente pode, né? Uma hora que está esperando alguma coisa, enfim. Você, além de enfeitar, você realmente vai... É uma dezena do terço. Então, você vai já adiantando, se quiser e tudo. Acho que aí é um pouco de cada coisa. Aí, arquitetura, eu sei que o congresso não é um momento maravilhoso de falar, mas falando em arquitetura, em estética, eu acho muito bonito. E aí eu fiz esse anel também, muito tempo atrás, aí depois acabei relançando, como ele era mesmo, não teve modificação, às vezes tem, às vezes não tem, e, né, então também mais de um tamanho. Aí fiz também com outras texturas. Eu não coloquei aqui para não ficar muito cansativo, né? Então eu pus logo o primeiro, que eu acabei relançando, para mostrar para vocês um pouco dessa parte da arquitetura. Esse aqui é o Cobogó, né, que nas obras de Niemeyer, aqui, quando ele construiu Brasília, eu sou fã incondicional. E aí tem muito Cobogó aqui, né, que é de 3 pessoas que fizeram esses trabalhos nas obras que Niemeyer fez. Então, tem o anel Cobogó, que é esse, aí tem pulseira, tem brinco, tem várias coisas também nessa textura, né, do Cobogó. Então, também é bem presente. Aqui é o Alvorada, né? Então, eu tenho acho que umas duas, tem um outro brinco também que fiz alvorada, mas aqui também para vocês terem uma ideia, né? Essa pedra pode tirar ou não, usar com ou sem, que ela é morganita, né? E é uma pedra ela é bem clarinha, ela é da família da esmeralda, e eu acho ela bem assim, romântica, eu acho ela bonita. Esse aqui é o Copan, né? Então eu fiz Copan, eu fiz anel, fiz algumas outras peças também. Tem também de tamanhos diversos. E aí eu também, só esqueci de falar, além dos tamanhos diversos, tem também as cores de ouro, né? Eu faço ouro rosa, ouro branco, ouro amarelo e ouro negro. Então, é uma coisa que se as pessoas, né, se elas se sentirem de novo, igual aquela história do tamanho, às vezes a cor do ouro, tem fases que você está mais para o ouro, uma cor de ouro, tem dias que você está mais para outro, enfim, você pode misturar ou não. Então, eu acho que é sempre bom você dar possibilidades de tamanho, de cores, para a pessoa realmente ficar bem feliz, assim, com a escolha dela. Com o tamanho, com o estilo, né? Com o momento. Bem, no processo de criação, às vezes eu procuro usar uma mesma peça, nesse próximo slide aqui, assim, você pode usar por exemplo, esse pingente, né, que tem também da parte religiosa, tem o Espírito Santo, tem crucifixo, tem Nossa Senhora, tal. Você pode usar ou na gargantilha, que eu acho também isso, eu procuro, não é sempre que dá para fazer e tudo, mas eu gosto de movimento e também de tentar usar num lugar em outro. Tem pingentes que eu ponho em pulseira, que aí você usa junto com a pulseira, ou não, às vezes você não está querendo, que é uma coisa mais prática, ou quer usar no colar.
e aqui também na argola. Às vezes, então, o mesmo penduricalho, desculpa, ele está no colar, e você pode usar na argola, você pode usar a argola sem nada também, tá vendo que aí no lóbulo fica uma florzinha com espuminha, um brilhante, e vem a argola. Tem 3 tamanhos de argola também, então você pode usar ou as 3, né? Ou você pode escolher o tamanho que você prefere, enfim. Aí fica uma coisa que você, como se você estivesse customizando, né? Aqui algumas argolas, adoro argola, tem de outros tamanhos também, mas acho que aqui ficava mais fácil para mostrar, né? Então, aqui a flor, você vê que tem espuma em volta, tem uma composição, esse do canto é bem fininho, não sei se dá para ver direito. Aqui, a partir da espuma, eu fiz o Leblon, que é essa textura, e tem muita coisa que eu faço com essa textura Leblon, que começa com a espuma. Em cima também tem essa parte do lóbulo, né, que, desculpa, que tem espuma, tem o outro aqui na esquerda que tem espuma com brilhante. Então, eu acho que a argola enfeita muito também, depende da pessoa, né? Se combina com a argola ou não, se gosta ou não, mas eu acho que aí tem menores também, tem bem pequenininhas, tem para segundo furo, mas só para vocês, eu achei que a maior dá para vocês verem mais assim o design, né? Esse aqui, esse pingente Amazônia, eu fiz a coleção água, foi a última coleção. Fiz uma sagrada agora e antes foi a água, né? E ela, eu sempre, igual eu falei, né? Sempre a natureza sempre teve muito presente, mas a água em si, eu ainda não tinha feito uma coleção para a água. E aí eu fiz uma coleção inteira para a água. E tem um pessoal da Drops of Amazon que, assim, eles têm um trabalho maravilhoso e é o Terra do Chão. E aí eles têm já essa peça que está aqui mostrando, só que era sem espuminha em cima, e não era em ouro, claro, né? Porque eles fazem o trabalho, a opção deles é fazer uma coisa com preço melhor para poder sair muito e esse dinheiro ajudá-los, né? A mudar a vida das pessoas lá com caixa d'água, enfim, com todo esse trabalho em cima disso que é fundamental. E aí eu amei, achei o máximo, e peguei isso que eles têm, né, que é essa parte ainda vem com água lá do alter do chão, e então você carrega um pouquinho com você, eu acho super bacana, e parte das vendas, né, são revertidas para eles, então foi uma peça que realmente originou com eles, mas eu só dei, assim, a minha assinatura, e são valores diferentes, claro, né? Mas que de todos os lugares vem uma renda muito boa, que eles já fizeram várias coisas com isso. Nossa, fiquei super feliz quando eles... É muito bom quando você vê o resultado, né? Então, isso aí é uma coisa que eu fiquei bastante feliz. Aqui também é mais uma coisa da natureza, que a gente coloquei uma coisa que não é assim, fotos, não foram fotos profissionais, mas só para quem não conhece meu trabalho ter uma ideia de como é, né, como é que funciona, assim, como é que a gente trabalha e como é que poderia usar, pode, né, assim, algumas opções, tem milhares, né, cada um usa do jeito que se sente bem, do jeito que, enfim, que fica feliz e é o que importa. Então, tem essa choker, né, com essas folhinhas, e tem esse colar serenata que pode usar. Aí tem várias opções de peças para ir junto ou não, dá para fazer 1000 composições ou sozinho, mas só para vocês terem uma ideia. Aqui também tem essa gargantilha, que é da coleção religiosa também, que é Sangue e Água de Jesus, que é do coração misericordioso de Jesus, né, que jorra sangue e água. Aí eu fiz em homenagem, né? Então eu sempre acho que dá para você unir uma coisa com a outra, você se enfeitar e aquilo ter uma história para você, né? Eu não coloquei aqui, mas me ocorreu agora, só lembrei. Por exemplo, tem uma amiga que é super devota de Santa Teresinha, e eu acho linda a história mesmo. E aí eu tenho uma pulseira e um anel que é de Santa Teresinha e cai as rosas. Então, assim, lógico, eu sou suspeita, mas eu acho bem bonito né, essas peças de Santa Teresinha, e
te remete, né? Uma coisa que realmente é especial na sua vida, tem a ver com você, com a sua história, né? A gente é único, né? Então, assim, cada um tem uma história, aliás, tem várias histórias que eu acho que dá para unir as duas coisas. Esse aqui eu acho bacana também. E embaixo tem, dessa produção aqui, tem um coração de água benta, que é o Sagrado Coração de Jesus. E aí você, nessa chama aí, você abre, você enrola assim, vai abrindo e coloca água benta. Então, ao mesmo tempo que você está, né, tá enfeitada e tudo, você tem essa proteção, andar com água benta em você, né? E tem ele mais... Ah, eu até tô com ele aqui. Esse aqui é maior e aquele ali é menorzinho. Então, essa parte aqui que a gente abre e coloca com seringa, né? Então, e anda sempre com ela. Então, eu até resolvi, coloquei mais ouro rosa, ouro branco um pouco, para poder ficar mais ou menos uniforme a apresentação para vocês. Mas tem todos eles de todas as cores de ouro. Praticamente todos, né? Um ou outro não tem todas as cores de ouro, mas praticamente todos têm. Aqui também é uma outra produção também, para vocês verem, a espuma do mar, né, com brilhante, para vocês verem assim, essa é bem pequenininha, né, contornando os brilhantes. Então tem esse anel, que é o chafariz, tem a pulseira, tem aquela espuma grossa, que é da mesma época, esses outros são mais recentes, agora essa espuma de cima é da época lá de trás, que eu estava falando daquelas alianças, daquele anel que tem sempre na loja, e está sempre lá presente. Ali em cima também tem a pulseira terço, que tem com brilhante, tem sem brilhante e tem todas as coisas. Então, mais ou menos uma produção, pode ser milhões de outras maneiras, ou sozinho, ou enfim, mas só para dar uma ideia. Aqui também é uma choker Leblon, daquela textura que eu tinha falado para vocês, né? Ali atrás, aquela argola que eu tinha feito. Aí tem um colar amorinhas, que, né, lembra aquelas amoras. Eu pegava muita amora, quando era criança, muito, muito, muito. Minha infância toda, praticamente. E eu tô até com ela, que eu até vender aqui. As amorinhas, aí a choker Leblon, tem um escapulário, que esse que é com espuma em volta. Esse escapulário, os dois são para frente. Tem uns que são um para frente e outro para trás. A maioria eu faço assim. Mas os dois eu fiz assim, com os dois para frente. Que eu acho que fica bacana também, Jesus e Maria. Aí é opcional. Aqui também é uma outra composição, uma outra choker, né, com o mesmo escapulário que eu estou vendo aqui, de espuma também, só que ouro branco. O coração de água benta maior, que é igual esse que eu estou usando. E um colar tipo amorinhas. Esse aqui é alguma coisa com pedra também que eu coloquei aqui para poder mostrar para vocês, né? Igual estou fazendo um pouquinho de cada. Esse aqui até os nomes eu dei algumas pessoas que escrevem muito bem, que eu sou fã, né? E da mesma maneira que eu gosto, eu mostro muito o que eu sinto, o que eu gosto, enfim. Com a criação, né, em peças, em joias, eu admiro muito essas pessoas que escrevem, né, Cora Coralina, Marta Medeiros e tantas pessoas que se expressam de outra maneira, com outra arte. E eu sou fã, então assim, eu dediquei muito a essas pessoas. Em especial, eu coloquei mulheres, mas não tem que ser mulheres. Mas me deu vontade. Aqui é a mesma coisa, alguma coisa com pedra, né? As pulseiras que nessa produção tem essa fininha, que tem esse penduricalho de brilhante. Né? Tem essa aqui, é tipo uma riviera, mas ela tem sempre uns detalhes de espuma, né? Para ficar uma coisa diferenciada. E esse conjunto de coral com jade marrom. Aqui também pedra, uma ágata com os brilhantes incrustados. O brinco Marta, que tem esse que eu estou usando, que eu falei agora, de Marta Medeiros e tudo. E esse anel com ágata branca.
Então, também, assim, mais alguma coisa para vocês verem. Aqui também espumas mais finas, né? Mais delicadas, contornando algumas peças de brilhantes que eu fiz também. Sempre com movimento. Aqui também já joias com pérolas, né? Esse brinco sutil, a choker, a medalha de Nossa Senhora, essa com pérolas, porque tem outra que era com pedras, outras pedras. Tem com brilhante, tem sem nada, né? Tá bom? Acho que é isso. Deu para dar uma ideia, né? Espero. Obrigada, Carla. Já estou recebendo várias mensagens aqui de todo mundo falando que é um pecado, que querem todas as peças e que está tudo lindo. A gente tem algumas perguntas aqui que as clientes mandaram. A primeira é uma pergunta inevitável para quem trabalha em mercado financeiro e acompanha a cotação do ouro nos mercados internacionais, né? O ouro, para quem não sabe, assim, é possível comprar esse ativo financeiro e ele é negociado em dólar. Então, para quem mora no Brasil, a gente tem a duplo efeito recente da alta do dólar e da alta do ouro em dólar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho isso, como isso afeta, enfim, o negócio de joias no Brasil e para as clientes. Na verdade, realmente, né, o nosso trabalho é dólar e ouro diretamente, né, mesmo. Mas o que a gente resolveu fazer? As peças que já estão na loja, que já estão feitas, elas vão ser vendidas no preço que o ouro estava na época da fabricação, né? Tem peças que acabaram de chegar, né? Teve essa história, né, da pandemia e tudo, mas tá tudo lá, tá tudo com outro preço. Aí, quando acabar esse estoque de todas as lojas, porque às vezes, por exemplo, a daqui acabou, mas uma outra ainda tem, e um cliente quer, a gente pega aquela, daquele preço, quando acabar em todas, aí sim a gente vai ter, se a pessoa quiser aquela peça, a gente vai ter que mandar fabricar uma outra, só nesse momento que a gente vai ter que fazer um orçamento, porque a gente não sabe como é que vai estar, né? Mas o que a gente já fez, a gente não está reajustando de jeito nenhum. Perfeito. Uma outra pergunta é sobre a questão de reserva de valor. Obviamente, quando a gente compra uma joia, a gente compra porque agrada a gente, porque lembra um momento, porque a gente tem, enfim, um apego e também quer ficar bonita com as joias. Mas, obviamente, diferentemente de outros artigos, a joia é um item que guarda valor, né, ao longo dos anos, por empregar metais preciosos e pedras. E uma discussão que às vezes eu tenho com as minhas clientes que gostam também de joias é essa questão que a gente chama em mercado financeiro, mercado secundário, enfim, um evento que a gente tem aqui se desfazer de algumas peças, o valor da qualidade do metal, da qualidade das pedras e do design. Inclusive, eu estava até comentando com a Carla mais cedo que um dos maiores brechós nos Estados Unidos, chama The Real, tem até ações na bolsa, negocia algumas peças usadas da Carla, que são, enfim, averiguadas, a origem, tudo isso, com o nome da Carla Morim. Quer dizer, o fato de ser uma marca com essa, ser uma joia com essa marca, tem uma valorização diferente de uma joia que não tenha uma marca forte e conhecida internacionalmente como a sua marca. Você podia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Na verdade, eu acho que, assim, uma joia, ela tem o valor do ouro, ela tem o valor da pedra, e acho que ela tem o valor do design também, não estou falando só do meu, né? Eu acho que é uma peça que ela tem um todo. Então, eu acho assim, quando você vai fazer uma compra, hoje em dia, então, tem muita bolsa, sapato, roupa que está no preço de uma joia. Então, quando você vai, a vida da gente muda, de todos nós, né? Em todos os sentidos, ninguém é diferente de ninguém. Então, assim, você pensa em algum momento, ao invés de eu comprar essa bolsa, essa roupa, essa coisa, eu prefiro comprar uma joia que me agrade, aí você escolhe um design que você gosta, e aí eu acho que, assim, ela, além de te embelezar, de te dar uma alegria, né? Porque a joia tem muito disso, ou alguém dá para alguém, ou você se dá, enfim, é alguma coisa muito prazerosa, né? E essa coisa também de durar, né? Essa coisa mexe muito com a gente, eu acho que é uma coisa importante.
Então, naquele momento, você escolhe, eu acho que olhando para tudo isso, porque depois você realmente vai ter um valor maior, como você acabou de falar, né? Então, se tem, então acho que você pode unir o útil ao agradável. Eu vou comprar agora porque eu quero e eu prefiro investir ao invés de X, né, numa roupa tal, eu investir não que vai ser o mesmo valor que todo mundo sabe que não é, mas ele tem mais valor, né? Então eu acho que vale a pena fazer essa escolha, entendeu? Perfeito, legal. Falando em compra, em presentear, a gente tem visto nos resultados das empresas, das joalherias internacionais, que cada vez mais as joalherias estão investindo no público final, né, no público feminino. Enfim, antigamente, a maioria das joias eram ganhadas, né, enfim, do marido, do pai, enfim. E É, hoje a gente vê um grande público feminino comprando as joias para si mesmo. Você é. vê essa tendência, nas suas joias? O que que você acha disso? Ai, com certeza. Eu vejo o público feminino, assim, ele é presente o ano inteiro, né. Eu acho, assim, que a as mulheres gostam muito, apreciam muito, né. Igual o homem, às vezes, de uma maneira geral, né, gosta muito de carro, de relógio, de não sei o quê. É uma coisa, é um fato, não sei porquê, mas enfim, as mulheres têm muito esse olhar, né, esse prazer, né, essa coisa mesmo comprando ou não comprando, não importa, o que importa é o prazer, né? Às vezes tem amigas que vão com uma que compra, a outra nunca compra, porque não pode comprar por qualquer motivo, mas está ali com aquele prazer e olhando, experimentando, como se fosse comprar, que é o máximo, né? Então, eu acho assim que realmente. E hoje as mulheres, assim, elas trabalham, elas sabem que elas merecem, né? Porque é tão bom a gente trabalhar e a gente poder fazer as coisas que a gente quer e se dar presentes, né? Assim, eu acho que essa coisa da mulher, né, comprar coisas para si, fazer experiências, tudo isso, ela decidindo também, né, eu acho que é melhor ainda. Não que, lógico que é maravilhoso ganhar presente e as mulheres continuam ganhando, né, os maridos continuam dando presentes, mas não é uma coisa assim que fica só por aí, né? Os maridos costumam ir muito no Natal, no Dia das Mães e alguma outra data especial, formatura de uma filha, ou uma mulher que, sei lá, ganhou um bebê, ou, enfim, alguma coisa assim, ou aniversário de filhos, né? Mas eles realmente são em datas, assim, é uma coisa pontual. E as mulheres realmente é um lugar que elas se sentem assim em casa, que eu acho maravilhoso. Legal, Carla. Muito obrigada. Eu vou deixar então Carla com as palavras finais da nossa apresentação e queria agradecer a todo mundo que participou e principalmente você por ter aceito o nosso convite. Ai, olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, eu adorei. Eu espero que as pessoas tenham gostado e, e eu só posso falar que eu sou muito feliz de fazer o que eu gosto. Eu acho que é um privilégio, é uma bênção, né? Porque eu acho a vida tão rápida, eu acho que tudo é tão rápido e a gente passa tanto tempo no trabalho, né? Então, eu acho realmente um presente a gente poder trabalhar com o que gosta. E, porque às vezes a pessoa, né, gosta também de outra coisa, sei lá, um médico, ele ama a profissão dele também, mas ele também ama, sei lá, fazenda e tudo, não tem nem muito tempo, porque isso, porque aquilo, eu não. O que eu mais amo é o que eu trabalho. Então, assim, realmente é uma alegria, eu só tenho que agradecer a Deus pelo dom, né, que Ele me deu de criar, e a todos vocês, né, me convidou para essa live, outra que gosta, outra que, enfim, as pessoas que eu tenho muita gratidão por todos vocês. Muito obrigada, é o que eu tenho para falar. Obrigada a você. Obrigada a todos. Tenha uma boa tarde.